CPB Books está no ar nessa quarta-feira e o assunto de hoje é longevidade. Como anda a saúde dos nossos idosos? Eu conheço muitos idosos que são muito mais animados do que alguns jovens. E esse é um assunto muito legal da gente conversar aqui no CPB Books. E eu convidei a editora associada da revista Vida e Saúde, Agatha Lemos. Oi, Agatha, tudo bem? Oi, Mari, prazer estar aqui com você. Igualmente, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. A pesquisa de mestrado da Agatha foi sobre longevidade saudável na mídia. Mas, Agatha, o que significa esse termo, longevidade saudável na mídia? O que significa? Então, Mari, o tema que eu escolhi foi comparando algumas revistas, impressas no Brasil, as de maior circulação. E ali eu estava analisando como que a longevidade saudável, como que ela era abordada pela mídia, como que a mídia falava sobre esses assuntos. Então eu estava comparando quando o assunto ele dava uma ênfase para prevenção ou quando ele dava ênfase para medicalização da vida. Então basicamente esse foi o contraste da pesquisa. Que legal, então longevidade foi algo de estudo na sua pesquisa de mestrado. Foi, ela passou, ela perpassou toda a pesquisa. Legal. E qual é a idade, quando começa a terceira idade? Então, a terceira idade, modo geral, grosso modo, 60 anos para países não desenvolvidos, por exemplo, o Brasil, para coincidir um pouco com a aposentadoria. Países desenvolvidos, esse número pode avançar para 65 anos. Mas também existem outras formas de você classificar, às vezes do ponto de vista da medicina, da geriatria, vai existir algumas outras classificações, idoso jovem, idoso velho e assim por diante. Então, existem algumas classificações para se falar que uma pessoa está na terceira idade, mas no Brasil a gente colocou isso ali 60 anos. Entendi. E quais são as mudanças da fase adulta para a fase de idoso? Então, são várias mudanças, Você tem mudanças aí biológicas, mudanças comportamentais, psicológicas, tem um monte de coisa que acaba mudando, principalmente quando a pessoa se aposenta, Porque ela sai do mercado de trabalho, tem várias influências também psicossociais, enfim. A população mundial e também a população brasileira, ela está se tornando uma população envelhecida, Sim. Não é verdade? Me fala um pouquinho sobre isso. A gente já vê que na Europa isso já acontece há algum tempo, Porque a dinâmica familiar mudou bastante. Hoje a mulher sai para trabalhar, Hoje não, já faz algumas décadas que isso se tornou rotina. Mas cada vez mais isso se torna a dinâmica da sociedade. E aí a mulher, ela adia para engravidar porque ela está no mercado de trabalho. Às vezes o sucesso dela, Ou até mesmo ela precisa se manter, ajudar na casa dela. Então ela vai adiando esses planos, E às vezes ela acaba deixando mesmo de querer engravidar, porque já passou bastante tempo, ou ela acha que já não é mais para ela. Ainda mais por serem países de terceiro mundo, às vezes por uma questão econômica, a mulher Sim. começa a adiar e às vezes até não ter filhos por causa da situação econômica do país, Também. econômica da... Mas até os países desenvolvidos, Você tem o que? A insegurança mundial, hoje a gente vê aí... os países, muitos aí ameaçando guerra, você vê terrorismo. Então, assim, tem muitos fatores hoje que influenciam nessa decisão de ter ou não ter filho. Com isso, as gerações, vão envelhecendo e a gente tem várias consequências com isso. E quais são essas implicações desse envelhecimento? Bom, a gente tem implicações de mão de obra, é uma coisa super importante de se pensar. Porque essas pessoas, se hoje a gente se preocupa mais com longevidade e se essa longevidade é saudável, esse idoso vai viver mais, o que é muito bom. Mas isso tem um custo, Isso tem um custo para a máquina pública, isso tem um custo de aposentadoria, isso tem um custo também em outras vertentes de investimento que você tem que fazer, de acessibilidade, de inclusão daquele idoso. E também, quem vai ser essa mão de obra num futuro? Por mais que hoje você possa estender que o idoso vai trabalhar mais, mas e no futuro, quem é que vai trabalhar se você está com uma geração mais envelhecida, se você não tem tantos jovens mais para produzir a riqueza ou o capital daquele país? Então essa é uma das implicações mais sérias que a gente vê, E tem outras também. Isso se tornou notícia esses dias que o governo estava preocupado
como ficaria a aposentadoria futuramente, porque às vezes diminuir essa renda que já é curta, né? Já é mínima, como que se tornaria daqui a uns 20 anos? Isso realmente é preocupante. A gente vê também as notícias, algumas são verdadeiras, outras não, porque hoje o fake news está muito em alta, mas a gente vê notícias também de países que estão convidando pessoas para irem lá e procriarem lá e ficar lá, assim, tem um prazo, né, que você tem que ficar mínimo naquele país. O país dá assistência, mas você vai lá. Então, você vê, são mecanismos que o mundo vai criando para que esse envelhecimento não se faça também perder, que você não deixe também de gerar novas gerações, né? Isso é muito legal. Mas viver é bom e viver com saúde é ainda melhor. Todo mundo quer viver mais, mas não quer sofrer os males da idade. Não, ninguém quer. Tem um pensamento de um filósofo que ele diz exatamente isso. Ele diz o seguinte: todo mundo quer viver para sempre, mas ninguém quer ser velho. E isso é um paradoxo para nós, né? Na nossa realidade não existe isso, mas aí você vê o quê? Uma explosão do mundo fitness, você vê uma explosão da cirurgia plástica, porque é exatamente isso. Você quer viver mais, hoje você tem ferramentas técnico-científicas que podem te ajudar a viver mais, você não quer ser um idoso, você não quer ser aquele bom velhinho, né? É verdade. Você quer viver mais, mas sem o estereótipo de ser um velho, tanto é que a gente até muda a nomenclatura. Você não fala hoje, mas a pessoa é velha. Você fala idoso, está na terceira idade, ou está na melhor idade. São maneiras de amenizar esse impacto, né, que a idade traz. E também esse impacto que a idade traz, quando um adulto já caminha para a terceira idade, já vai perdendo o ritmo. Hoje a gente não consegue ver essa perda de ritmo. Hoje os jovens, eles parecem menos ativos do que alguns idosos. Exatamente. E também algumas iniciativas, elas foram feitas para que o idoso seja estimulado, como as passagens de ônibus, elas são gratuitas para eles viajarem, para eles passearem, vagas em estacionamentos. É muito legal que há uma preocupação com a saúde do idoso, principalmente para que ele não perca esse ritmo, né? Exatamente. Outro dia teve uma pessoa, talvez uma piada de mau gosto, mas ela disse: por que vaga no estacionamento para o idoso? Se ele é idoso, ele fica em casa. Mas isso faz tempo que não é assim, né? Essa coisa, a gente vê aquela avó que ficava lá no tricô, isso aí não existe mais. A gente tem hoje pessoas, mulheres de 60, 65 anos, super atuantes, que ao mesmo tempo que elas dão conta assim da casa delas, ajudam na criação dos netos, elas estão aí no mundo, vão aos shoppings, vão aos teatros, academia. Então isso hoje é um mito, né? Esse idoso inativo. E realmente essas iniciativas que às vezes aí constam de estatutos para favorecer o idoso, é para que ele não se encolha, né? Não fique enclausurado, mas que o fato dele ter parado, às vezes se aposentado, não seja um motivo para que a vida dele pare. Que ele dê continuidade, mas de maneira mais prazerosa, né? Alguns adultos, né, já começam a se preparar psicologicamente. Vou parar daqui a 5 anos, vou parar daqui a 2 anos. E começam a criar expectativas. E é legal porque acontece um andamento legal entre essa idade de adulto para a transição para a terceira idade. O ideal é que... O que eu sempre digo, né? Não basta você apenas querer ser longevo. Você quer ser longevo para quê? Você tem que pensar, por que você quer viver mais? Só faz sentido viver mais, primeiro, se você tem saúde para desfrutar dessa vida e se ela tem propósito. Então, se a vida não tem um propósito, se ela não tem ali um bom sentido, ser longevo também não faz sentido. Então, a longevidade, ela precisa de um propósito. Mais do que ser idoso, mais do que ser um velhinho, o importante é que você tenha propósito na sua vida. E você que está em casa, se interessou por esse assunto, você que é idoso, quer entender mais sobre essa nova fase, nós temos um livro, aqui a Casa Publicadora, ela imprimiu esse livro da autora norte-americana Ellen White, Idade Não é Problema. Agatha, me fala um pouquinho sobre esse livro. É um livro que com certeza já fez parte de suas pesquisas. Sim, eu dei uma olhada nele também, achei interessante o título, né? Idade Não é Problema. Esse livro é bem interessante, Mari, porque ele traz algumas questões dessa fase, porque como você disse, é uma fase que gera uma expectativa.
né? Então, será que os idosos também precisam de conselho? Às vezes a gente tem esse mito de que ele é sábio, mas talvez ele também tenha dúvidas, também precise de alguma orientação. Então, esse é um guia bem interessante, traz orientações para manter a saúde, manter também a energia vital, né? Manter a mente ativa e também bem disposta. Traz também aspectos que valorizam a experiência já vivida, né? E conselhos até mesmo do tipo, devo casar novamente, não devo, né? Se a pessoa... É uma pergunta polêmica. Às vezes a gente acha que só o jovem tem essa dúvida, mas um idoso, às vezes viúvo, né? Às vezes ele tem essa dúvida também. Então é um manual bem interessante, com ótimos conselhos para os idosos. Então fica aí a dica da Ágata. Esse livro, Idade Não É Problema, você adquire esse livro nos nossos canais de venda. Ágata, muito obrigada pela nossa conversa. Foi muito legal, muito interessante entender mais sobre a terceira idade. Legal, Mari. Obrigada também pelo convite. Nos vemos na próxima quarta-feira. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau!